vocês, mas nós estamos chegando no fim, não do Sermão do Monte, mas das bem-aventuranças, amém? Você vai falar assim, não, mas ainda está no coração limpo, né, puro de coração e dos pacificadores, mas nós começamos da primeira bem-aventurança e da última, e aí fomos depois descendo. Então esse é o último conjunto das bem-aventuranças, onde nós vamos terminar essa série de alinhar o coração com o reino, amém? Irmãos, uma pergunta para vocês, vocês não precisam responder em voz alta, mas meditem aí no lugar que vocês estão. Essas mensagens têm transformado a sua vida ou não? Quando nós falamos de buscar a fome e sede de justiça, você passou a ser mais sedento da justiça de Deus na sua vida? Quando nós falamos, por exemplo, de ser pobre de espírito, né, você foi lá para o seu quarto, olhou para dentro do seu coração e falou, meu Deus do céu, eu estou em falência aqui, Deus me ajuda. Os que choram serão consolados, né? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Você tem derramado lágrimas na presença de Deus, talvez pela condição do seu coração, talvez pela situação do mundo, talvez por uma pessoa que você vê que está num estado que é só Jesus na causa, como a gente fala. Então, essas atitudes que nós vamos tendo é que fazem a gente viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Eu sei que existem muitos conteúdos aí na internet, se você pesquisar, inclusive o Carlos Macor, né, faz uma boa exposição sobre o Sermão do Monte, o famoso Pastor Uva, segundo Luquinhas, e tem uma série do Sermão do Monte que ele tem estudado já desde aquela época do nosso retiro, e você vai encontrar muitos outros autores aí no YouTube pregando sobre isso, mas o mais importante, irmãos, é lembrar do final desse sermão, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, são aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha. Então, ouvir e praticar. Amém? Hoje nós vamos falar sobre viver em santidade e promover a paz. Vamos ler aí o primeiro trecho, né? Como ter um coração focado em Deus. Um coração que realmente quer colocar o Senhor em primeiro lugar, obedecendo aí o primeiro mandamento, certo? Amar Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com tudo que você tem. Então, um coração que está focado em buscar o Senhor. E o trecho diz, bem-aventurados os puros de coração, pois o quê? Alguém aqui já viu Deus? Se você for que você viu a Deus, eu acho que você vai estar mentindo. Mas, assim, esse trecho, ele nos traz uma esperança. Primeiro, de ter um coração transformado. Segundo, de encontrar com o nosso Criador. Já pensou você olhar face a face assim, conversar com Deus? Teve alguém na Bíblia que já fez isso? Sim? Não? Talvez? Lembra do tal de Moisés? A Bíblia fala que ele falava face a face, né? Ele conversava como se estivesse lá com um amigo, conversando. Então eu vejo que aqui, ele está nos mostrando que aqueles que têm o coração puro, um coração sincero, um coração íntegro, são esses que conseguem enxergar a Deus, conseguem ver Deus. Verão a Deus também é uma promessa futura. Por quê? Porque um dia nós estaremos no reino dos céus, estaremos frente a frente, conhecendo como nós somos plenamente conhecidos. E esse aqui é um convite de Deus para nós olharmos para o nosso coração. É o primeiro passo, irmãos. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele faz um contraste entre aqueles que praticam obras simplesmente como uma obrigação e aqueles que realmente querem viver essa liberdade do Evangelho e conhecer a Deus e praticar a verdade e a justiça. Então ele chama os seus discípulos e começa a ensinar essas coisas e de repente ele fala assim, quem tem o coração puro, esse é bem-aventurado porque eles vão ver a Deus, eles vão ver o Pai. Agora eu te pergunto, como é que está a situação do seu coração, irmão? Eu acho que a base do Evangelho ela vai começar quando ela destronar o nosso eu, lá do centro, e colocar Jesus no centro. A gente canta aquela música, né? Para Jesus ser o centro de todo o nosso ser. Isso não pode ser só uma canção, tem que ser algo vivido todos os dias. A gente vai enxergar, pelos versículos bíblicos que nós vamos estudar, que o problema do homem, dos homens, da humanidade, começa dentro dele. Começa ali no miolo do ser dele, começa no coração. Olha que interessante, eu quero convidar você para olhar para o seu coração, mas de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o que você acha.
Porque às vezes você olha assim, não, até que eu sou um cara bonzinho, não, até que eu faço coisas boas, eu obedeço meus pais, eu estudo direitinho, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, não é assim que o pessoal fala? Como se essas obras fossem te classificar como alguém que está puro diante de Deus. Mas a Bíblia, lá em Jeremias 17, do 9 ao 10, vai falar assim, ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. O nosso coração não tem cura, irmãos. Quem é capaz de compreendê-lo? Sabe por que ele faz essa pergunta? Porque um dia você está feliz, você quer salvar o mundo. No outro dia você quer que vá todo mundo para o inferno. E você não está nem a fim de levantar da cama. Quem pode compreender esse coração tão... parece que tem uma dualidade dentro dele, quer fazer o bem, mas de repente não consegue, e quer avançar e vai para trás, e quer olhar para o futuro, mas fica olhando para o passado. Então um coração confuso, um coração cheio de tribulação. E ele fala, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Irmão, aquilo que tem no nosso coração é um projeto daquilo que virá à tona. Aquilo que tem dentro do seu coração e do meu coração é o que vai se materializar na nossa vida. Eu fico pensando, né? A gente fala assim, o cara desviou. Na verdade, em todo momento, se a gente não vigiar, se a gente não cuidar, o nosso coração, ele se desvia da verdade. Porque quando o coração, irmãos, ele perde a pureza, qualquer tentação vem para te derrubar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você acha assim, não, eu estou livre desse pecado, estou livre dessa tentação. Quanto você menos espera, Satanás vê o momento exato para lançar aquela seta no seu coração e te contaminar. Mas não é só isso, sabe o que é pior, irmãos? Tiago 1,14, ele fala algo muito sério. Ele fala que quando nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Ou seja, o Satanás ele só precisa acender o pavio, mas o negócio já está todo armado ali. Já tem toda uma bomba dentro de nós armada. Ele só precisa de um estímulo, ele só precisa da faísca. Não é que Satanás veio e implantou isso dentro de você. Isso já existe. O coração é incurável. O nosso coração precisa de Jesus, irmãos. O nosso coração precisa do sangue de Cristo. Senão não tem pureza. Não há santidade. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Olha o que Jesus falou sobre o nosso coração. A gente pegou aqui o trecho de Jeremias. Agora nós vamos lá em Marcos e vamos ver como Jesus classifica aquilo que tem no nosso coração. Não é no coração dos fariseus. Não é no coração dos pecadores lá do Novo Testamento. Mas hoje, de cada homem, de cada mulher. Jesus continuou e disse, o que sai do homem é o que torna impuro. Ele estava tendo uma discussão com, provavelmente, algum religioso ali que talvez considerasse que as atitudes deles poderiam purificar o coração. Mas Jesus aqui ele explica a essência dessa questão toda. Ele fala assim, é do interior do coração do homem que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia. Olha quantas palavras que Jesus está usando. Acho que se a gente tivesse falado, não, Jesus, para, eu já entendi, não precisa continuar a lista, está muito grande essa lista. Mas é exatamente isso que tem no coração do ser humano. A arrogância e a insensatez. E todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Por isso que o nosso coração, ele é incurável. O DNA do nosso coração, depois da queda, ficou assim. Esse é o retrato do coração do ser humano. Ah, mas o cara é bom. Cara, a gente só vê a casca. A gente só vê o exterior. Nossa, mas ele está pregando, o cara prega com fervor. Você só vê a casca, você não conhece o coração. Imagina Jesus trocando uma ideia com você, conversando com você, olhando nos teus olhos. Ele não está só olhando nos teus olhos. Ele está olhando lá no mais profundo do teu ser. Ele sabe tudo o que você pensa. Ele sabe aonde você pode cair ou não. Ele conhece o teu futuro, ele conhece o teu passado, ele sonda as mentes e os corações dos homens. E ele é aquele que vem e oferece o amor. Durante o louvor eu fiquei pensando, o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações, mediante o Espírito Santo. Esse amor Jesus quer que a gente conheça. Restabelecer essa relação com Deus. Por isso que a gente fala, um coração puro é um coração focado em Deus, que busca a Deus, que sabe que é uma miséria, aqui dentro é uma bagunça, irmãos. Se a gente deixar, como dizem, né, a Deus dará, entregar mesmo, a gente vai debandar para o pior. Não tem nada que vai nos salvar, irmãos, da impureza.
Não tem nada que vai nos salvar da ação do pecado. Isso é desesperador, porque nós temos um Salvador. Nós temos alguém que está preocupado conosco, em nos manter até o último dia, conservar os nossos corações, conservar a nossa alma, a nossa mente até aquele dia. Conservar em santidade, irmãos. Hoje a igreja não prega sobre santidade. Parece que é uma ofensa você falar, jovens, se guardem para o seu casamento. Sim, casem virgens. Parece que é uma afronta você falar isso hoje em dia. Porque existe a liberdade. Cada um faz o que quer, cada um escolhe o que quer. Não, temos que experimentar. Como é que se eu casar, eu não vou saber como é que funciona. Cara, são enganos, mentiras. E a igreja vai se corrompendo e ficando em conformidade com o mundo. Não é verdade? A gente não quer suportar a afronta. Então, muitas vezes, a gente faz um casamento com o mundo. Só que eu quero te falar uma coisa, irmãos. Quando a gente vai falar sobre pureza de coração, a gente tem que lembrar de uma ilustração muito nobre que a palavra de Deus nos apresenta, que é a relação do noivo com a noiva. A gente foi ontem, eu e a Isa fomos pela primeira vez num treinamento, é isso? Num encontro de casais, olha que chique. E uma coisa me marcou muito. Você sabe, você um dia vai casar e você vai saber disso, os casados provavelmente já sabem disso. A sua aliança, você fica com raiva, porque na primeira semana já está toda lascada, né? E você sabe que se você tirar a aliança do dedo, ou sua esposa vai reclamar, estou brincando, ou você sabe que você vai perder essa aliança, não é verdade? E a aliança é algo caro, é algo que precioso, não só no valor material, mas no valor emocional. E o pastor lá falou assim, cara, olha a sua aliança, ela por fora está toda destruída, né? Mas como é que ela está por dentro? Ela está brilhando. Depois você pega a aliança aí do casado mais próximo, se ele permitisse, sair do dedo, né? Que depois o cara vai engordando no casamento, já não sai mais do dedo. Mas dentro ela está limpinha. E exatamente isso é o cristão, cara. Por fora a gente está apanhando, por fora a gente está sofrendo afronta, a gente está enfrentando o mundo, a gente está envelhecendo, a gente está desgastando, mas o nosso coração, irmãos, ele deve permanecer puro, limpinho. Porque é isso que vai valer no final dos tempos. Você tem que aguentar a porrada que vem em cima de você, você tem que aguentar a bronca, você tem que aguentar essa luta contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, porque o Senhor Jesus está a seu favor. Fica firme, irmãos, porque esse mundo é mau, porque essa moralidade que está sendo colocada para nós, ela é enganosa, ela não é bíblica. Veja aqui a lista de Jesus, cara, você consegue se identificar com algum desses pecados? Obviamente que sim. Se você não se identifica, irmãos, então eu vou botar ali, ó, mentirosos. E aí você vai se identificar. Porque a mentira também surge no nosso coração. A criança, ela aprende a mentir, não sei nem com quem. Foi você que fez isso? Não. Cara, só tem ele em casa. Como não? Não foi a mãe, não foi o pai. Lógico que foi você. Mas ele não vai dar o braço a torcer. Porque ele tem medo da punição. Porque ele tem que esconder, ele tem que dar um jeitinho. Ele tem que... Não, eu faço tudo certo. E esse é o pecador, irmãos. Adão e Eva, primeira atitude, se esconderam. Segunda atitude, negaram. Terceira atitude, acusaram um ao outro. E assim é o pecador, irmãos. Pode ver, pega uma situação aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, ou talvez até mesmo na igreja. Você vai identificar, você é um desses personagens. A gente contribui para deixar essa bagunça ainda mais bagunçada. Só que eu queria falar, o coração puro, ele é um coração que é apaixonado. Por isso que eu falei, a imagem do noivo e da noiva. Aquela noiva que esperou tanto tempo, aquela noiva que investiu, aquela noiva que está se guardando, aquela noiva que está esperando o seu noivo e tem esse encontro puro e belo. E lógico, estou falando de Jesus e da igreja. Quando você estiver na fase aí de casar, você vai ouvir que o homem ele tem uma incumbência muito séria. Ele tem um desafio muito grande no casamento, que é amar a esposa como Cristo amou quem? Cara, é fácil? Os maridos aí, respondam, é fácil? Jesus fez tudo pela igreja. Jesus morreu na cruz pela igreja. Você morre pela sua esposa? Tem uns caras que preferem morrer pelo carro, né? Não, o cara arriscou meu carro aqui, a esposa está toda bagunçada lá. Melhor não comentar. Mas são as prioridades, irmãos. Eu fico vendo Jesus, ele saiu lá cheio da glória, né? Os anjos cantando para ele recebendo todo louvor.
Aí ele olhou assim para nós, eu vou nessa confusão, vou me meter lá no meio. E veio. Ele se despiu de toda a sua glória e veio como homem para viver no nosso meio, para morrer por nós, para nos substituir naquela cruz. E isso por amor à igreja. E de repente a gente, quando casa, é como se ele lembrasse, lembrem-se, vocês vão viver nessa mesma altura que eu vivi no amor, que eu dei tudo pela minha noiva. Imagina se Jesus tivesse, lógico, não é possível isso, pelo menos na minha concepção. É legal o mundo, eu vou curtir o mundo, dane-se a igreja. Ou seja, dane-se a noiva. Não vou me guardar, não vou seguir o pai, eu vou curtir o mundão. Cara, Jesus não ia fazer isso, porque ele veio focado, ele veio com um propósito. Ele queria agradar o coração do Pai. Ele tinha muito claro o alvo do seu amor. E por isso que a Bíblia fala, Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Ele que nos ensina a receber esse amor. Durante a ministração de louvor, eu estava assim, nossa Deus, o Senhor realmente nos ama. Mesmo a gente tendo tudo isso no nosso coração, o Senhor nos vê e fala assim, você pode ser puro. Eu quero um coração novo para você. Através do sangue do meu filho, você pode ter um coração purificado, limpo. Imagina, você é um pecador e você vê uma sentença dessa sobre a sua vida de graça. Você não precisa fazer nada a não ser crer em Cristo. E toda essa sujeira, toda essa... Cara, imagina... Não ia dar um spoiler de um filme, mas deixa para lá. Imagina tudo isso aqui se materializando em personagens ou figuras. Você ia ter nojo, cara, de ver essas coisas na tua frente. Mas essas coisas estão dentro de nós. E até o fim, irmãos, nós vamos batalhar contra essas coisas. No caminho da noiva, encontro com o noivo, enquanto nós estamos sendo preparados para encontrar com Jesus, nós vamos nos deparar com muitas lutas. O nosso coração, ele vai ser alvo de muitas armadilhas, irmãos, de muitas armas de Satanás. Por isso, Provérbios 4:23, é muito famoso. A gente gosta de dar para os jovens, né? Guarda o teu coração. Vamos ler ele aqui na íntegra. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende o quê? Toda a sua vida. Toda a sua vida depende do teu coração. Então, se você pega o teu coração e entrega ele para esse lamaçal de pecado, você entrega ele para Satanás, como você espera ter uma vida plena? Como nós esperamos ter uma vida que é sensível ao Espírito Santo? Sabe, uma vida alegre. A gente conversou sobre alegria. Eu falei para Isa assim, eu acho que gratidão é uma coisa que se você praticar, o negócio até flui, né? Você pode estar todo quebrado, mas você começa a lembrar, eu tenho uma casa, a família cuidou de mim, eu tenho meus amigos, eu tenho a igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo, obrigado, Deus. Você até consegue praticar isso. Agora, como se pratica alegria? Como é que você consegue praticar alegria? Você vai para o espelho e fica sorrindo? Eu não sei se isso é alegria ou é bobose, né? Você fica lá, Não é alegria. Alegria é aquela situação que você vem, cara, você está empolgado, você está animado, e isso vem do Espírito Santo que está dentro de você. Você vê uma igreja alegre, é uma igreja que está esperançosa em Jesus, é uma igreja que está viva. Não é uma igreja que está perdendo tempo com jocosidade ou com só piadinhas e trocadilhos, mas é uma igreja que tem aquela alegria dentro dela. Nas coisas simples, irmãos. Agora a gente associa a alegria com coisas que estão fora. E quando a gente fala de guardar o coração, é exatamente para ter esse encontro com o nosso noivo. Preparar o nosso coração para quando você chegar diante de Jesus, quando eu chegar diante de Jesus, a gente fala assim, Senhor, eu guardei. O que eu consegui está aqui, Obviamente vai ser um ato de adoração ao Senhor. Várias pessoas da Bíblia ali, quando tiveram encontro com Jesus, eles tiveram um ato de adoração que foi muito mais do que algo exterior. Era uma entrega. Imagina o que mais que a mulher pode fazer, além de derramar um perfume, lágrimas e secar os pés de Jesus com seus cabelos. Tipo, aquilo é uma ação exterior, mas dentro dela estava transbordando de gratidão, porque ela falava, cara, eu tinha tudo isso e ele veio e me olhou de uma outra forma. Jesus me olhou com amor, Jesus me valorizou. Jesus não viu se eu estava cumprindo todos os rituais dos fariseus. Ele sabia das minhas falhas, mas ele me amou. Esse é o amor do noivo, irmãos. E o que motiva essa busca por santidade, essa busca por um coração puro e sincero, é o amor que você tem por Jesus.
O quanto você ama Jesus é o que vai determinar o quanto o seu coração está limpo pela palavra da verdade. Essa busca contínua, ela nos mostra o quanto a gente ama Jesus. E, cara, é um soco no estômago preparar essa mensagem, porque eu falo assim, Jesus, eu vou falar sobre um coração limpo, e o Senhor sabe o que tem no meu coração, e o Senhor sabe que muitas vezes, talvez, eu amo mais a obra do que o meu Senhor. É um confronto direto para quem está pregando a mensagem. Eu não sei de que forma você está sendo confrontado, mas eu estou falando sobre amar o Senhor Jesus. E à medida que você ama o seu Senhor, é que você vai permitir que o seu coração se coloque numa posição de defesa contra todas essas coisas que estão tentando atacar ele, que estão tentando manchar essa pureza que foi conquistada por Jesus. Entre nós e Deus, irmãos, não deve haver nada que impeça o fluir desse amor. Como é que a gente consegue guardar o coração? Como que nós conseguimos ter essa atitude, irmãos? Deixa eu ver se o próximo trecho, esse trecho aqui, é o que faz a imagem do noivo e da noiva. Ó. Paulo virou para Coríntios, que vocês sabem que é uma igreja toda bagunçada, e falou assim, ó, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então Paulo tinha o cuidado da sua igreja e falava, gente, eu quero que vocês tenham esse coração puro, porque eu quero apresentar vocês para um único marido que é Cristo, como uma virgem pura. E aí ele ainda fala, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Irmãos, na caminhada muitos se desviam da sua séria e pura devoção a Cristo. Algo entrou nesse relacionamento entre você e Jesus. E isso precisa ser tirado agora, para que o seu coração seja puro, para que o seu relacionamento com o Senhor seja firme. Nós temos que sondar o nosso coração em todo o tempo, irmãos. De repente, a sua profissão ficou mais importante do que o seu relacionamento com Cristo. De repente, um relacionamento humano está tomando mais tempo do que o relacionamento que você poderia estar investindo com Jesus. Jesus deve ser a pessoa que você mais busca, mais anseia, mais ama, porque isso vai refletir em todos os outros relacionamentos, irmãos. E por isso que eu falei, eu confessei aqui um pecado, não sei se você percebeu, se você não entendeu, você volta a fita ali, deve estar gravando, e você ouve minha frase de novo, que eu não vou conseguir reproduzir ela do jeito que eu reproduzi, mas eu confessei que muitas vezes parece que eu amo mais a obra do que o Senhor que me chamou para essa obra. O que eu quero afinal? O que você quer afinal? Se o primeiro e maior mandamento é amar o Deus acima de todas as coisas. Se nós falhamos aí, irmãos, a gente já não tem um relacionamento, a gente já não tem uma busca pelo nosso noivo. E o resto vai virar resto. Vai ser como palha, como feno, como madeira. Quando passar o fogo, não vai durar, irmãos. Então veja como Paulo se preocupava com a igreja e falava assim, mantenham o coração puro, não se permitam corromper. Não seja como a Eva que caiu na ladainha do inimigo, mas mantenha a devoção a Jesus de uma forma pura e sincera. É uma busca, irmãos, é um desejo ardente pela pessoa de Jesus, de realmente conhecer Ele. Não só ter os trimelique, o arrepio na coluna, mas você conhecer Jesus. Você ir até Ele e realmente falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me ama. O Senhor derramou esse amor sobre mim. O coração puro, irmãos, ele pode experimentar Deus de uma forma verdadeira. Paulo, mais uma vez, preocupado aí com o jovem Timóteo, 1 Timóteo 1,5, ele falou, o objetivo dessa instrução é o amor que procede da onde? Vocês estão aí? Então, ele procede da onde? E também de uma boa consciência, de uma fé sincera. Mas o amor, esse amor todo que nós estamos falando, o amor do noivo para a noiva, da noiva para o noivo, ele procede de um coração puro. Quando o nosso coração está contaminado com pecado, cara, não tem como você vir aqui e falar, eu quero Jesus. Porque você já não quer mais Jesus. Algo está corrompendo essa busca. Algo está contaminando o seu coração. Arranca isso fora. Lance isso para longe. Busque o Senhor. E Ele vai tratar o nosso coração.
Ele vai limpar o nosso coração. Existe uma promessa, irmãos, esse texto é muito legal, presta atenção. Uma promessa de Deus para nós, em Ezequiel 36. Vamos ler aí, depois vai aparecer o trecho. Pois eu os tirarei das nações, Deus está falando para o povo dele, né? Os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês. Isso aqui, lógico, identifica, mostra aquela questão da cerimônia de purificação. Aspergir água para limpar, para tornar puro, santo. E aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. E eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Os ídolos são coisas que nos afastam dessa busca sincera por Jesus. Quando há um ídolo no nosso coração, ele está tomando o lugar de Jesus, e somente Jesus deve ser adorado em nossas vidas. Aí o nosso coração já se corrompeu. O coração do povo se corrompeu quando eles fizeram um bezerro de ouro, para representar o Deus que libertou eles. Idolatria. Algo no lugar de Deus. Algo no coração sendo entronizado que não é Cristo. Então isso é muito sério, irmãos. E aqui a promessa de Deus é limpar de todas essas coisas. E falou, darei a vocês, o quê? Um coração? Irmãos, vocês estão aí? Um coração puro. A promessa de Deus é dar um coração novo. Um coração puro. E também porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, um coração duro, um coração que não recebe a semente, que não deixa germinar o evangelho. Um coração de pedra e darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Veja, o objetivo final é o relacionamento de Deus com o seu povo. Por isso que aqueles bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. De repente você fala assim, Deus não está agindo na minha vida. Não enxergo Deus de forma alguma. Parece que está tudo errado. Começa, sabe por onde? Pelo seu coração. Começa sondando o seu coração, as suas motivações. Vê se tem algum ídolo. Vê se você tem deixado esfriar o amor de Jesus. O amor que você sente por Jesus. E aí você talvez consiga limpar todas essas coisas e falar, Senhor, agora sim, nada está impedindo de eu olhar o Senhor na minha vida. E você vai ver Deus agindo em todas as coisas. Irmãos, o coração puro é algo desejado, irmãos. Salmo 24, do 3 ao 4, o salmista falou assim, quem pode subir ao monte do Senhor? E quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Um coração sincero, um coração íntegro, um coração que realmente exalta a pessoa do nosso Deus. Então essa é a mensagem com relação ao coração puro, irmãos. Eu acho que é algo que nós temos que desejar muito mais do que qualquer outra coisa por aí. A gente tem vários projetos em vista, a gente tem várias necessidades na igreja para a gente suprir. A gente tem a nossa família para cuidar. Nós temos a nossa profissão para evoluir. Mas, cara, acima de tudo, busque ter esse coração aprovado por Deus. Um coração que realmente coloque o Senhor em primeiro lugar. Um coração que mantém essa alegria e essa paixão na espera pelo noivo. Porque é isso que vai motivar a nossa vida. Se morrer isso aqui dentro, cara, o resto, essas coisas periféricas, uma hora vão ruir também. Porque não tem o que sustente. Porque o amor verdadeiro vem daí. De um coração puro. Um coração que recebeu o amor de Deus e que foi transformado. Amém? Segundo ponto, irmãos, passando para a próxima bem-aventurança, os filhos de Deus promovem a paz. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu acho que eu já vou entrar logo no próximo trecho, irmãos, e a gente vai desenvolvendo ao longo aí do tempo. Mas presta atenção nessa mensagem. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e inculpáveis
e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, e esse é o Evangelho do qual Paulo me tornei ministro. Aqui ele explica exatamente o papel do Evangelho. Estávamos longe e fomos reconciliados pela morte de Jesus na cruz. Estávamos longe de Deus. Consequentemente, estávamos longe uns dos outros. Existia algo que nos separava. E em Jesus, aqui ele falou logo no começo, em Jesus tudo foi reconciliado, irmãos. Tudo que existe nessa terra foi reconciliado com Deus. E ele estabeleceu a paz pelo sangue que foi derramado na cruz. Então, a primeira coisa, ele restabelece a paz entre nós, os homens, com Deus. Segundo, a paz entre os homens. Amém? A obra de Jesus, ela é completa. Ela nos liga novamente com Deus e ela nos permite olhar uns para os outros e reconhecer como se nós fôssemos irmãos em Cristo. Pensa que naquele contexto, os judeus não se davam com os samaritanos, que não se davam com os gregos, que não se davam com os romanos, que não se davam com sei lá quem. E aí os povos viviam em guerra, ainda hoje vivem em guerra. Qualquer coisa é motivo de discórdia, qualquer coisa é motivo de diferença. Isso é falta de paz. E o mundo, desde que eu nasci, procura uma paz. Essa paz não vai existir, irmãos, porque é uma paz que está sendo feita com bases que não são firmes. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele fala que houve uma... Vamos ler esse trecho aqui. Ele fala que houve uma... destruiu uma barreira. A morte de Jesus não foi assim, ó... Deus te perdoou dos seus pecados, agora você pode confessar os seus pecados, crer em Jesus e ser salvo. Não, ele morreu para que nós tivéssemos paz com Deus. E ele morreu para que nós tivéssemos paz nos nossos relacionamentos uns com os outros. E isso tem a ver a paz na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Onde você estiver, você é um pacificador. Porque foi isso que a gente aprendeu de Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Esse é outro trecho, tá, irmãos? Mas parece que fala exatamente a mesma coisa que o anterior. Pois Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Não é acordos, não é obrigações que a gente traça, que cada um tem que fazer para andar tudo certo. O próprio Jesus é a nossa paz. E qual de ambos, ambos os povos, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A gente faz parte de uma família, irmãos. Antes existia essa diferença, vocês estão longe de Deus, nós estamos perto de Deus, eu sou judeu, eu sou fariseu, eu sou isso, eu sou aquilo, você é gentil, ela é samaritana, ele é pecador, ele é publicano. E de repente em Cristo, ele vem e fala, minha igreja é aquela que eu guardei para estar comigo eternamente. A obra de Jesus na cruz, ela quebrou essa divisão, esse muro de inimizade e nos permite exercer a paz, assim como Ele forneceu para nós. Então nós somos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Veja só a ideia de Jesus para o seu povo, irmãos. Nós somos membros dessa família. E como membros dessa família, irmãos, nós temos uma marca, é levar a paz. Para não ficar muito na teoria, olha para você é uma pessoa que você pode ser considerado alguém que é pacificador, ou você é aquele que é o causador dos problemas? O que é o causador dos problemas? Aqui não está legal, você é ruim, você não é competente, isso tem que mudar, aquilo lá está errado. Cara, calma. Como nós podemos fazer para melhorar? Não, porque a igreja é ruim, cara, olha essa cor aqui, desde que eu entrei aqui está com essa cor, esse quartinho não presta, esse violão é podre.
esse cara não sabe cantar, aquele cara não sabe pregar, esse aqui não sabe discipular, aquele lá não vai na célula faz 3 anos. Cara, esse é um pacificador? É esse que é o Filho de Deus? Qual que é a marca do Filho de Deus, irmãos? Você vê o fogo lá pegando, você vai tacar mais lenha? Não. Você pega um extintor, pelo menos de preferência o certo, né? Para não causar mais transtornos, e tenta apagar o fogo. Mas veja, isso aqui é uma obra, irmãos, que ela não é natural. A gente precisa aprender, a gente precisa desenvolver essa característica. E ele fala assim, o pastor serão os pacificadores, os líderes de célula serão pacificadores, os maridos serão pacificadores. Não, eles falam que bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, aqueles que são os filhos de Deus possuem essa característica e devem desenvolver essa característica. Assim como Cristo foi o pacificador, nós recebemos essa herança, fazendo parte da sua família. Você pode ser um pacificador, irmão. Você pode ver uma situação e tentar ir lá, não é botar panos quentes, não é falar, beleza, ninguém precisa discutir aqui, vamos cada um para um canto. A amargura continua onde? No coração. A gente tem que tratar o coração. Então o pacificador, irmãos, ele vai ter essa visão que Jesus teve. Se necessário, anular a nós mesmos. Em casa, irmãos, muitas vezes, para ter paz, foi discutido isso no encontro de casais, né? Você quer paz ou quer ter razão? Aí eu falei para os caras, isso aí não tem nada a ver, mano, porque você quer paz, então você não se mete em nada, não fala nada, você vira uma múmia dentro de casa. Aí, lógico que você vai ter paz, porque o morto não se manifesta de forma alguma. Mas nós temos que entrar num diálogo, entender as coisas, e os porquês, e tratar a raiz. Você faz uma pergunta para alguém, o cara já te vira uma bifa na cara. No começo pode ficar nervoso, mas fala assim, cara, por que está acontecendo isso? Tentar entender além da emoção. Aí sim nós podemos ajudar a pessoa. Tem o cara que dá patada em todo mundo. Né? Eles falam, cara, de onde está vindo tudo isso? Mas aí você não vai ajudar essa pessoa isolando ela, botando pano quente, falando que está tudo bem. Primeira coisa, o que Jesus fez? Ele veio até nós. E depois ele ofereceu perdão. Muitas vezes um coração que ofende alguém é porque ele está ferido. Nós temos falado da situação de um rapaz lá do abrigo, que ele é extremamente violento. Ele tem ataques de ira que nenhum educador consegue segurar o moleque. Aí você fala, quantos anos tem um moleque? 16? Não, acho que ele tem o quê? 9? 8? No máximo 11. Imagina o Luquinhas tocando terror aqui, batendo em todo mundo. Cara, ninguém segura. O moleque como dizem lá no sul, é um piazinho, né? Mas o que tem dentro desse menino? E nós estamos orando. A gente teve encontro com ele uma vez, mas todos sentiram no coração de orar por esse menino. Algo precisa ser tratado no coração dele. Deus quer levar a paz para esse coração. A gente vai esperar quem levar a paz para essa turma? Quem que pode levar a paz, senão os filhos de Deus? O Evangelho é o Evangelho da paz. Não é isso que fala na armadura de Efésios? Calçando os pés com a preparação para o Evangelho da paz. Quando a gente leva o Evangelho, não é para criar conflito. Cara, você não quer, beleza, Deus te abençoe. Não, eu sou ateu, tudo bem, então fica aí do jeito que você quiser, mas existe uma bênção para você. Existe um novo caminho. Deus quer te dar um novo coração. E você vai pregando para aqueles que querem, ou para aqueles que são chamados. E Deus vai chamando seus filhos. Mas um papel nós temos. Como filhos de Deus, nós podemos ser pacificadores. Não seja o cara que lança mais lenha na fogueira. Tente buscar em Deus uma solução para a situação. E isso nós podemos expandir para tudo, né? Como eu falei, para a nossa casa, aqui para a igreja, para o nosso casamento, às vezes com uma situação entre os nossos pais, né? Entre os nossos filhos, para quem tem mais de um filho. A minha avó, ela falava assim, não dê confiança. Cara, vó, por favor, me ajuda. Como é que eu não vou dar confiança? O moleque está me batendo aqui, eu quero dar uma mãozada na orelha dele. Não é só não dar confiança, ignorar como se nada tivesse acontecendo, mas aprender a lidar com o conflito. A gente tem que primeiro conhecer essa paz, para depois poder promover essa paz. E o problema, irmãos, é que a gente é muito levado pelas nossas emoções. Sabe qual é a raiz do problema? O coração. Existe um trecho famoso, acho que em Hebreus, que fala sobre a raiz de amargura.
Se ela brotar, ela vai contaminar muitos. Então, por que surgiu uma raiz de amargura no coração da pessoa? Porque ela não tratou esse coração. E isso, de fato, vai contaminando a vida dela, vai contaminando a vida dos familiares, vai contaminando a vida de todo mundo que está em volta dela. Porque ela não entende que aquela raiz precisa ser arrancada. Agora, quem que vai arrancar essa raiz? O Espírito Santo. E a gente vai lá como um pacificador, né? Tentando intermediar, orando, abençoando, trazendo recursos da palavra de Deus, trazendo o amor de Deus com o qual nós fomos alcançados. E uma hora o Espírito Santo faz aquela obra e arranca aquela raiz de amargura do coração. Ela entrega o coração para Deus. Deus arruma todo aquele terreno bagunçado, cheio de erva daninha, e fica pronto para o agir do Espírito Santo. E aí nós podemos levar esse relacionamento saudável para testemunhar a respeito do que Deus fez. Irmão, ser pacificador não é fácil. O nosso mundo hoje é um mundo cheio de conflitos. A gente vê aí, qualquer manifestação que aparece, tem um lado que acha isso, o lado que acha aquilo. Parece que nunca vai haver paz. Parece que nunca vai convergir para o mesmo ideal. Até as próprias igrejas não conseguem entrar nesse acordo. E uma das orações de Jesus foi para que eles sejam um, como eu sou um contigo, Pai. Imagina, se nós cristãos não sabemos promover a paz, da onde que a gente vai esperar vir paz? Se nós temos um linguajar cheio de rebelião, cheio de ira, como é que nós vamos abençoar? Então nós temos que cuidar do nosso coração, irmãos. Você vê que é uma consequência. Quando nós somos limpos de coração, nós andamos com Deus e nós permitimos ser usado a nossa vida nas mãos de Deus para levar a paz do Senhor para onde nós formos. Por falar em paz do Senhor, eu achava muito engraçado, né? Lá no sertão onde eu estava, tinha muito valor você receber a paz do Senhor de algum irmão que estava na rua. Só que a gente não recebia a paz do Senhor, porque a gente não usava terno e gravata. Então é como se nós fôssemos excluídos daquele grupo. E aí a gente passava de propósito, paz do Senhor, irmão! Aí ele não dava a paz do Senhor de volta. Tem os irmãos que ficam tristes com isso. A gente não ficava, porque a gente sabe que a paz do Senhor está no nosso coração. Eu não preciso de um terno e gravata para receber a paz do Senhor, não é verdade? Mas, enfim, isso é só uma ilustração de como a gente consegue tornar essas coisas que são essência, essas coisas que são importantes e fundamentais para a nossa fé, em coisas ridículas. Então, não menospreze, irmãos. Guarde o seu coração. Busque a santidade. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Cara, livros completamente diferentes, falando coisas similares, idênticas até. Quem guarda o coração e busca o Senhor, e busca essa santidade, vai ver o Senhor. Seja uma promessa futura, seja uma promessa para o momento, você vai enxergar Deus agindo, você vai ter essa alegria de participar da santidade de Deus. A Bíblia fala que nós fomos chamados para isso, para buscar essa santificação. Sem isso a gente não vê Deus. E nós temos que ajudar uns aos outros, irmãos. E segundo, ser pacificador. É pegar o exemplo de Jesus. Na verdade, o próprio coração puro é o coração de Cristo. É desejar ter o coração que Jesus tem. E segundo, a atitude de Jesus de ser pacificador, de promover a paz, de levar essa paz de Deus para todos os homens por meio da salvação. Ou seja, pregar o Evangelho é uma forma de manifestar a paz, de ser o pacificador. Então nós temos muito o que fazer, irmãos. E a pergunta é, o que nós podemos, de prática, fazer para buscar esse coração puro ou para promover essa paz, para sermos pacificadores. Amém? É isso que eu queria que nós colocássemos diante de Deus nesse momento e para que a gente avançasse numa experiência nova com Deus. Amém? Vamos levantar e fazer uma oração? Eu não sei como você pensa, né, a vida cristã. Alguns talvez pensem que a vida cristã é você ler sua Bíblia, fazer o seu devocional e viver direitinho por aí, né? Eu já tenho uma visão maior sobre o cristianismo. Eu vejo comunidades vivendo o Evangelho da forma como está escrito na Palavra de Deus e levando esse amor de Cristo por onde a gente for e testemunhando esse amor por meio dos nossos relacionamentos, né? E a igreja se expandindo aos poucos onde há trevas, porque Jesus falou que nós somos luz. Então essa visão de cristianismo é uma visão de reino, não é uma visão bairrista, minha igreja, meu grupinho, ou minha família. Todos nós somos membros da mesma família.
Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. E isso nos torna o quê? Alguém que foi reconciliado com o Pai. Então eu creio que o Pai quer ministrar algo no nosso coração, amém? Como família, vamos nos colocar diante do Pai. E o Pai vai falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Senhor, nesse momento nós clamamos a Ti e nós oramos para que o Espírito Santo venha tocar no nosso coração e revelar áreas, revelar pecados que precisam ser confessados, revelar, Senhor Jesus, toda a impureza que há, Deus, para que a gente possa confessar e andar de uma forma diferente na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te ver, Senhor Jesus. Nós queremos andar com o Senhor. Nós queremos ter a certeza daquilo que o Senhor fez por nós na cruz e do poder do Evangelho em nossas vidas. Nesse momento, Deus, eu quero orar para que cada coração seja quebrantado na Tua presença. Que haja, Senhor, uma busca intensa por santidade. Que não sejam só rituais externos que nos mostrem uma contrição, Senhor, mas que seja algo lá dentro do nosso coração e que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração para que isso aconteça. Porque nós sabemos que isso é uma obra sobrenatural. Nós oramos, Deus, para que haja um mover do Espírito Santo sobrenatural sobre esta igreja, para buscar um coração puro, para buscar também, Senhor, essa paz que excede todo entendimento, que é capaz de guardar os nossos corações e mente em Cristo Jesus. Que essa paz venha ser abundante em cada lar aqui, Senhor. Que essa paz venha trazer reconciliação entre cada pessoa, de cada família, Senhor Jesus. Existem relacionamentos que estão quebrados, existem relacionamentos, Deus, que parece que não tem mais jeito, mas eu creio que o poder do Evangelho pode reconciliar, Senhor Jesus. Que comece em nós, que cada um tenha a atitude de ser um pacificador. Porque o Senhor nos reconciliou com o Pai. E nós podemos ter essa mesma atitude de buscar reconciliação uns com os outros. Que seja o Teu amor, Deus, reinando em nossos corações. Que esse amor venha a crescer. Que essa paz venha a crescer. Que essa alegria venha a crescer em nós. E dessa forma a gente manifeste que nós somos membros da Tua família. Nós somos os Teus filhos, por amor de Cristo, por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado pela cura que o Senhor promove em nós. Obrigado pelo perdão dos pecados. E obrigado porque o Senhor anda conosco e tem nos aguardado, Senhor, enquanto o Espírito Santo trabalha em nós essa santidade. Que o Senhor venha conduzir cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O louvor vai ministrar? Não. Podemos nos assentar? Antes de dar os avisos, irmãos, eu gostaria de compartilhar algumas coisas. Hoje não vou ser eu que vou dar os avisos, pelo menos não completamente.